Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início a mais uma aula neste método de gravação, né, online. Qual é a proposta para a aula de hoje então? Eu quero revisar com vocês o que já foi abordado até agora, principalmente as primeiras aulas que vocês tiveram apenas os slides, né, para nortear vocês, e as videoaulas que a professora mandou que já estavam gravadas, tá? Do pessoal que trabalha no APH, de cursos que já são especializados nisso, tá? Então eu gostaria de fazer uma revisão de todos esses conteúdos. Eu não sei se vai dar tempo suficiente de a gente falar sobre isso, sobre tudo isso na aula de hoje, mas a intenção é essa, tá? Dar uma revisada e aí a gente vai fazer uma prova do conteúdo que a gente abordou até agora, tá? Eu vou dar uma pincelada nos pontos principais e qualquer dúvida eu gostaria que vocês encaminhassem para a secretaria ou mesmo no meu particular, tá? E se ficar alguma dúvida referente a algum assunto, eu gostaria que vocês me passassem até antes da aula da semana que vem, para que a gente pudesse retomar isso, para que a professora consiga gravar um vídeo para vocês, se for esse o caso, falando um pouquinho a respeito dessa dúvida de vocês, então, tá? E se tiver alguma dúvida que a gente consiga abordar em horário de aula, a professora vai estar à disposição, tá? É só mandar a dúvida lá para as secretárias da instituição ou direto para mim, tá? Então, assim, nossa primeira aula sobre abordagem e conduta em paciente crítico, então, foi falado de um geral, né, do paciente crítico. Inicialmente a gente começou com o conceito do que é um paciente crítico, né, isso acredito que seja bem tranquilo. Também abordamos o conceito de urgência e emergência, não sei se ficou claro para vocês, mas a emergência é algo grave, significa que o paciente ele tem um risco eminente de morte, então ele necessita imediatamente um tratamento médico, tá? Já a urgência, ela é um agravo em saúde, mas também é grave. Mas o atendimento ele deve ser realizado o mais breve possível. Apesar de que uma urgência, se ela não for atendida rapidamente, ela pode se tornar uma emergência, tá? Mais para frente a gente vai ver algumas situações e algumas diferenças entre urgência e emergência. Também falamos aqui sobre os profissionais que trabalham nesses setores, né? Tanto da urgência quanto da emergência, seja no intra-hospitalar ou que é dentro do hospital, seja fora do hospital, que a gente chama de extra-hospitalar, né? Então, a urgência e emergência, os atendimentos à urgência e emergência, eles se dividem mais ou menos em duas linhas, o intra-hospitalar e o extra-hospitalar, tá? E tem protocolos para os dois ambientes. Talvez o extra-hospitalar seja um pouco mais complexo, por muitas vezes não ter todos os insumos e todos os equipamentos que necessitariam ali no local. Então, o preparo dos profissionais eles devem ser muito bem capacitados, tá? Aqui nós temos quando a gente deve priorizar um atendimento. Tirando um pouquinho da urgência e emergência, não aquele paciente que é emergente, que é extremamente grave, mas se formos realizarmos um atendimento, seja ele de natureza clínica ou de natureza traumática, o que a gente deve priorizar, né? Todo e qualquer paciente que tem um rebaixamento agudo do nível de consciência maior que 2 pontos pode ser considerado um paciente potencialmente instável, então a gente deve priorizar o atendimento desse paciente. Como que a gente avalia o nível de consciência? Através da escala de coma de Glasgow, né? Que avalia o estado neurológico do paciente
por 3 parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Tá? Então, se ele tiver perder mais que 2 pontos, ele é um paciente que tem que ter um atendimento priorizado. Tá? Não quer dizer que é uma emergência, mas o atendimento dele precisa ser priorizado, por exemplo, do que um paciente que tem uma dor de cabeça leve ou moderada. Tá? Outra situação que a gente deve priorizar o atendimento é quando tem alteração dos sinais vitais, né? Uma frequência cardíaca alterada, abaixo de 40 ou acima de 130, é um paciente que a gente precisa priorizar. A frequência cardíaca normal é de 60 a 100, né? Então, se ele tiver com uma frequência abaixo de 40 ou acima de 130, é um paciente que com certeza vai se tornar um paciente grave, se ele já não está um paciente grave, né? Claro que tudo isso a gente tem que avaliar como que aconteceu, a situação que o paciente está também, né? Uma frequência respiratória, tanto uma taquipneia quanto uma bradipneia, é um sinal sugestivo de prioridade do paciente, tá? Saturação de oxigênio muito importante, principalmente abaixo de 90. É um paciente que ele vai precisar de uma oferta de oxigênio, então a gente tem que se atentar a isso. Pressão arterial sistólica. O que é a sistólica? É aquela mais alta, né? A sístole, quando o coração faz a contração do ventrículo. Por exemplo, a pressão 120 por 80, a pressão sistólica é o 120, tá? Então, que esteja abaixo de 90, ou seja, um paciente hipotenso, com uma pressão de 80 por 40, 80 por 50, são sinais sugestivos a um paciente que pode se tornar crítico, tá? E pacientes que têm o enchimento capilar maior que 3 segundos. Por que ele é um paciente que tem que priorizar o atendimento? Porque ele pode estar com um problema circulatório, né? Ele pode ter uma hemorragia interna que a gente não tá vendo, por isso que o enchimento capilar dele tá demorado. A Prof falou sobre a escala de coma de Glasgow, a gente tem ela aqui na tela. Como vocês podem ver, ela avalia 3 parâmetros aqui, né? Ó, resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. Em 2018 ela teve uma alteração que a gente não avaliava junto com a escala de coma de Glasgow, a reação pupilar, mas agora ela começou a ser avaliada. Deixa só eu conseguir voltar aqui. Não é fácil, né, pessoal, essas aulas aqui. Às vezes a gente se atrapalha, mas vocês deletem essas partes e só prestem atenção nas coisas importantes. Então, a abertura ocular. Abertura ocular, o que a gente vai avaliar da abertura ocular do paciente na escala de coma de Glasgow para ter um parâmetro de estado neurológico desse paciente? Se a abertura ocular dele é espontânea, se ela é a voz, ou seja, eu preciso pedir que o paciente abra os olhos. Se ela é a dor, ou seja, eu preciso estimular, eu preciso pressionar algum ponto doloroso desse paciente para que aí ele abra os olhos, ou mesmo eu fazendo vários estímulos, esse paciente não abre os olhos. Então, se ela tiver espontânea, ou seja, se ele mantém os olhos abertos normalmente, eu vou dar 4 pontos. Se só o paciente abre ou fecha os olhos, eu pedindo ou chamando por ele, eu vou dar 3 pontos. Se apenas eu estimulando dolorosamente esse paciente, ele faz abertura ocular, eu vou dar apenas 2 pontos. E se ele não tem abertura ocular de forma alguma, eu vou dar 1 ponto só para este paciente. Já na resposta verbal, o que eu vou avaliar? Se quando eu questiono alguma coisa para esse paciente, ele está orientado, ele está confuso,
ele tá falando palavras inapropriadas, palavras desconexas, ou se ele tá apenas produzindo sons, ou se ele não tem nenhuma palavra, se ele não tem nenhuma resposta verbal. Se esse paciente estiver orientado, conversando normalmente, eu vou dar 5 pontos para ele. Se ele estiver desorientado ou confuso em tempo e espaço, eu vou dar 4 pontos. Se ele estiver falando palavras inapropriadas, eu vou dar 3 pontos. O que são as palavras inapropriadas? Seu João, quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho 10 anos. Ou hoje vai chover. E sabendo que esse senhor tem 50 anos, que tá um dia ensolarado, né? Ou que ele falar que tá chovendo e tem sol, ou falar que tá em Nárnia, sei lá, alguma coisa assim. Isso são palavras desconexas e inapropriadas, tá? Se você chamar ele, se o paciente tiver gemente, ou produzir algum som irreconhecível, alguma coisa nesse sentido, a gente vai dar 2 pontos apenas para a resposta verbal dele. E se a gente chamar ele, estimular e ele não responder, aí a resposta verbal dele vai ser nenhuma, a gente vai dar só 1 ponto para esse paciente. A resposta motora, ela vai levar 6 pontos, tá? Então, como é que a gente vai avaliar? Se esse paciente obedece comandos, ele vai ganhar 6 pontos. Seu João, ergue o braço. Seu João, aperta a minha mão. 6 pontos. Agora, se ele só localiza a dor, eu faço pressão em cima de algum ponto, no externo, aqui no músculo trapézio, na clavícula, e ele só localiza a dor, ou vai lá com a mão em cima, onde a gente está fazendo pressão, a gente vai dar 5 pontos para esse paciente. Porque ele não obedece comandos, ele está só localizando onde está doendo. Se ele tiver uma flexão normal, a gente vai dar 4 pontos. Se ele fizer um movimento de flexão anormal, a gente estimula esse paciente, ele vai fazer uma flexão do corpo, a gente vai dar 3 pontos. Se ele fazer uma extensão normal, se estimulado, a gente vai dar 2 pontos para ele. E se ele não tiver nenhuma resposta motora, mesmo estimulando dolorosamente, a gente vai ofertar apenas 1 ponto para esse paciente. Entendido? Então, quanto mais grave o paciente estiver, menor vai ser a pontuação aqui na escala de coma de Glasgow, tá? A escala, no geral, ela tem 15 pontos. O mínimo que o paciente vai ter de pontuação é 3, avaliando esses 3 parâmetros, tá? Paciente com Glasgow abaixo de 8 é paciente que deve ser imediatamente entubado, tá? Agora, em 2012, foi implantado na escala de coma de Glasgow a reação pupilar, tá? Se a pupila do olho reage ou não à luz, tá? Se a pupila for fotorreagente, esse paciente... Deixa eu explicar diferente para vocês. Tá. Eu fui lá, fiz a minha escala de coma de Glasgow, meu paciente tá com Glasgow de 9. Perdeu alguns pontos na abertura ocular, na resposta verbal e na resposta motora. Beleza, Glasgow de 9. É um paciente teoricamente grave, porém não necessariamente precisa entubar. Mas aí eu vou lá avaliar a pupila dele. E aí eu avalio a pupila dele, as duas estão reagentes. As duas pupilas eu coloquei a luz, elas dilatam e se contraem. Então eu não vou descontar nenhum ponto desse Glasgow, ele vai permanecer com Glasgow de 9. Porém, se elas estiverem anisocóricas, o que é anisocóricas? Desiguais, né? Uma vai reagir à luz e a outra não vai reagir à luz. Eu vou diminuir 1 ponto da minha escala de coma de Glasgow. Então, esse meu paciente vai ficar
com um Glasgow de 8. Então, eu preciso entubar o meu paciente. Se estiver presente, é claro, um médico ou o enfermeiro com o curso que capacita a intubação, tá? E se nenhuma pupila reagir, eu vou descontar 2 pontos. Na minha escala de coma de Glasgow, meu paciente vai ficar com Glasgow 7, tá? Então, a partir de 2018, foi implementada a reação pupilar, a escala de coma de Glasgow, tá bom? Aqui, mais uma vez, a gente falou sobre... Nessa aula também foi abordado as situações de urgência e emergência, né? O que é uma urgência, o que é uma emergência. O que a gente pode enquadrar como uma emergência? Um paciente que tenha dor torácica ou dor pré-cordial, que é a mesma, mais ou menos o mesmo termo, tá? Por que ele é um paciente grave? Porque esse paciente pode ser um paciente que esteja iniciando um infarto agudo do miocárdio, pode ser um paciente que daqui a pouco vai fazer uma parada cardiorrespiratória em virtude de um infarto, tá? Febre também pode ser considerado uma urgência. Por que uma urgência? Porque febre, principalmente em crianças, pode levar a crise convulsiva, e crise convulsiva é uma emergência, tá? Não é uma febre de 38 graus, de 38 graus e meio, que é considerado uma urgência, tá? Uma febre de 39, 40 graus em criança já se torna uma emergência. Em adulto pode ser uma urgência, tá? Suspeita de obstrução de via aérea, um OVACE, né, que a gente também abordou nas aulas anteriores. É uma emergência, porque esse paciente, se ele fizer uma obstrução total de via aérea, ele pode fazer uma parada respiratória e posteriormente uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito, se a gente não conseguir desobstruir essa via aérea. Alterações neurológicas agudas, tipo convulsão, delírio, déficit motor. Déficit motor pode ser sugestivo a um AVC, né? Então, AVC é uma emergência. Delírio pode ser uma urgência, esse paciente pode ter feito uso de alguma substância entorpecente, pode ter feito uso de medicamentos, pode estar tendo uma intoxicação medicamentosa, pode ter utilizado drogas, álcool. Então, dependendo do motivo desse delírio, vai classificar como urgência ou emergência. Pode ser que esse paciente esteja em surto psicótico também, pode. Surto psicótico é uma urgência, né? Crise convulsiva, dependendo do tempo, ela vai ser uma urgência, senão ela, no geral, todas elas serão emergências, né? Hematêmese, o que é hematêmese? Vômito com sangue, né? Enterorragia, sangramento do intestino, né? E hemoptise, o que é hemoptise? É expectoração de sangue, ou seja, catarro, né? Quando o paciente tosse, sai sangue junto. Essas situações todas são emergências também, né? Dor intensa é uma urgência, se ela não for associada a nenhum outro sintoma mais, tá? Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos ainda de emergências, né? Tô lembrando que toda emergência quer dizer que esse paciente tem um risco iminente de morte, né? Ele pode morrer a qualquer momento. Quedas de altura, dependendo da altura, fraturas expostas, intoxicação grave, também são consideradas emergência, tá? Queda de própria altura, quando o paciente cai, tropeça e cai da mesma altura, é considerado, se tiver lesão craniana, que pode ser sugestiva a TCE, é considerado uma emergência também, tá? As urgências, a gente tem aqui alguns exemplos também, mas isso vocês devem ter
já estudado, tá? Vamos só fazer um apanhado do principal das aulas anteriores, tá? Um exemplo de urgência é uma dor lombar acompanhada por náusea ou vômito. Por quê? Pode ser uma infecção urinária, né? Pode ser uma infecção renal, né? Uma pielonefrite, que a gente chama, que é quando tem infecção do rim já. Bem provável ter iniciado por uma infecção urinária inicialmente e aí se transformou numa pielonefrite. Febre elevada em crianças, dependendo a temperatura, pode ser uma urgência ou uma emergência, tá? Toda situação de urgência e emergência, ela tem que ser avaliada para que a gente consiga classificar ela, tá? Falando um pouquinho aqui da assistência ao paciente crítico, né? A gente tem os protocolos, que a gente sempre deve segui-los, para melhor direcionar o atendimento do paciente, né? Sempre quem trabalhar com urgência e emergência vai ter que fazer o checklist, tanto dos materiais quanto dos cuidados, né? Por isso que é importante seguir os protocolos. Vai ter que gerenciar os riscos de toda e qualquer situação, atendimento ou ocorrência. Por que gerenciar os riscos? Porque se a gente não faz esse gerenciamento, daqui a pouco o profissional de saúde vai se tornar mais uma vítima, né? Um exemplo, fui lá atender um caso clínico, paciente tropeçou e caiu, né? E essa queda ele estava lá no meio da roça, por exemplo, lá no interior, lá na Caixa Prego. Vocês chegaram lá e foram direto abordar o paciente, não perceberam e tinha um gado, alguma coisa, e foi lá e feriu mais alguém da equipe. E aí vocês estavam em 2 socorristas para atender uma pessoa. E aí sobrou uma pessoa para atender 2 vítimas. Ou num acidente de trânsito, tá lá uma equipe completa atendendo 2, 3 vítimas, e daqui a pouco vem um carro desgovernado por falta de sinalização e acaba ferindo mais pessoas, mais socorristas, então cada pouco diminui ainda mais as pessoas que estão, os profissionais para atendimento, e aumenta o número de vítimas. Tanto o risco de choque, de agressão é bem comum também, pacientes com surtos psicóticos. Às vezes você vai tanto no extra-hospitalar quanto dentro do hospital, chegam pacientes em surtos psicóticos e o profissional não avalia o risco desse paciente agredi-lo e daqui a pouco acaba se ferindo, né? Então sempre tem que fazer o gerenciamento dos riscos e não só os profissionais que trabalham na urgência e emergência, claro, todos os profissionais, mas principalmente os que trabalham na urgência e emergência, eles devem ser capacitados e qualificados continuamente. Então nunca dá para parar de estudar. Nunca, jamais. Aqui falando um pouquinho da equipe médica, né? Falamos aqui também da portaria 1864, né? Que foi a portaria que iniciou a implantação do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? 192, aqui no Brasil. Tanto na modalidade do suporte básico de vida, quanto na modalidade do suporte avançado de vida. O SAMU é um programa do Ministério da Saúde que foi criado justamente para atendimento das urgências e emergências, tá? Ele é um programa extra-hospitalar, ou seja, ele faz o atendimento pré-hospitalar, o APH que a gente fala, né? Para que vocês entendam bem rapidinho, espero que vocês tenham lido a portaria que a professora deixou ali, tá? Hoje existem mais modalidades, né? Não só o suporte básico e o suporte avançado de vida, a gente tem o suporte aquático, o suporte aéreo, mas para que vocês entendam, aqui na nossa região, principalmente hoje a gente tem o atendimento de urgência do aeromédico, né? E do suporte básico e suporte avançado de vida. O suporte avançado de vida, quem gerencia é o Estado, né? O Estado que mantém esse funcionamento dessas viaturas, dessas ambulâncias com os seus profissionais.
Então, o Estado, ele faz a aquisição dos materiais, dos insumos, faz o pagamento dos profissionais, a manutenção das viaturas, que são as ambulâncias, né? Já o suporte básico de vida, ele é mantido pelo município. O Estado manda uma verba, através de convênios, né, para o município mensalmente, para ajudar a custear os gastos com a equipe, com as viaturas, né? Mas quem é responsável pelo pagamento dos profissionais, responsável pela manutenção da viatura, pela aquisição dos equipamentos e dos materiais é o município, tá? Bem breve, só uma explanadinha para vocês sobre o serviço de atendimento móvel de urgência, que é hoje o que norteia o atendimento pré-hospitalar, as emergências e urgências fora do hospital, né? Que vai até lá no domicílio do paciente, seja as emergências clínicas ou as emergências traumáticas, né? Casos de trauma, acidentes e tudo o que for necessário para realizar o atendimento do paciente no domicílio. Aqui fala mais ou menos o que a prof acabou de falar sobre o atendimento pré-hospitalar, tá? Dessa aula, o mais importante que a prof queria revisar com vocês era isso, tá? Aqui também fala um pouquinho das redes de urgência e emergência, né? Mas isso não é tão importante para nós nesse momento, tá? Lembrando que quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai novamente fazer um apanhado do principal, tá? Principalmente as aulas práticas, que vocês precisam ter as aulas práticas, principalmente de parada cardiorrespiratória, hemorragias, OVACE, avaliação da cena, imobilização do paciente. Tudo isso depois a gente vai ter na prática também. Mas se eu ainda não salientei para vocês, mas eu acredito que eu já devo ter falado, se a gente não souber a teoria, a gente não consegue fazer a prática, tá? Por isso eu quero que vocês aproveitem esse tempo para estudar a teoria, tá? Eu vou só pausar aqui para que a prof consiga abrir a próxima aula para a gente revisar, tá bom?